Olá, é um prazer estar aqui participando do Festival do Conhecimento da Universidade Federal do Rio de Janeiro em sua segunda edição. Hoje teremos o prazer de apresentar a oficina Desinfodemia, refletindo sobre informações científicas compartilhadas nos espaços digitais. Esta oficina foi desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologias Cognitivas do Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde, da UFRJ. Participam desta oficina os seguintes alunos do laboratório: a mestranda Laís Berrueso, o mestrando Henrique Tavares, a aluna de iniciação científica Isis Lopes, a doutoranda Rafaela Ferreira e a orientadora e professora Thaís Janela. Agora, vou passar a palavra para a Laís, que irá falar brevemente um pouco da motivação, objetivo e justificativa que nos levou a desenvolver a oficina Desinfodemia. É com você, Laís. Nos últimos anos, temos vivenciado momentos de ataque ao conhecimento científico, também por meio da divulgação massiva de fake news. Essa difusão em larga escala ganha força pelo uso estratégico dos avanços tecnológicos, que permitem a geração e a manipulação de grandes volumes de dados, capazes de alcançar e influenciar um grande número de pessoas. Essas condições citadas não têm a intenção de endemonizar as tecnologias, mas mostrar que, se por um lado elas contribuem para os processos de ensino-aprendizagem, por outro, a gente tem presenciado durante a pandemia de Covid-19 o fortalecimento de posturas negacionistas, crise na ciência e ações antidemocráticas mediadas também por estes artefatos. Pensando nas potencialidades do uso pedagógico das tecnologias, nós criamos um jogo digital que tem como objetivo promover uma leitura crítica das mídias e da ciência por meio da problematização de notícias científicas e análise dos elementos que as compõem, como, por exemplo, o veículo midiático, o contexto em que a notícia é difundida, as linguagens textual e visual adotadas e que sentidos são produzidos a partir do conjunto desses elementos. Assim, buscamos fazer com que as mídias digitais se apresentem como um potencial artefato pedagógico para o processo formativo do aluno, a partir de atividades criativas e analíticas que explorem o conhecimento prévio e estreitem os laços entre ciência e sociedade. Vamos começar então a nossa oficina com uma charada. Vamos ver se vocês acertam? Posso me disfarçar, mas não sou camaleão. Ando rápido, mas não tenho pernas. Falo mentiras, mas muita gente acredita. Se deixar, chego logo ao mundo todo espalhando confusão. E se me vir com um amigo seu, não se surpreenda não. Posso estar em forma de vídeo, áudio ou texto. Quem sou eu? Vamos recapitular. Posso me disfarçar, mas não sou camaleão. Ando rápido, mas não tenho pernas. Falo mentiras, mas muita gente acredita. Se deixar, chego logo ao mundo todo, espalhando confusão. E se me vir com um amigo seu, não se surpreenda não. Posso estar em forma de vídeo, áudio ou texto. Quem vocês acham que é? Algum palpite? Eu acho que pode ser a informação, as informações. Informações, mas será que toda informação é mentirosa? Será que toda informação chega para espalhar confusão? Vamos ver quem é? Ah, são as fake news. Muito bom. Vamos seguir então para saber um pouco mais sobre elas. Afinal, o que são realmente as fake news? Vamos ver um vídeo para entender um pouco mais. A informação sempre foi uma arma política, uma arma de disputa pelo poder. Muitas vezes há um investimento, caro inclusive, na produção de verdadeiras fazendas de robô, com servidores instalados no exterior e equipes profissionais que se dedicam diariamente à produção de conteúdo mal intencionado. O rótulo fake news acaba sendo aplicado a esse tipo de fenômeno, sobretudo na era contemporânea da internet, onde os instrumentos de comunicação instantânea fazem com que esse tipo de conteúdo se distribua e se espalhe a uma velocidade fantástica. Mas é preciso distinguir
o que é aquele conteúdo despretensioso, muitas vezes criado como uma piada, daquele conteúdo que sim pode causar um dano significativo a ponto, talvez, de destruir uma democracia em âmbito mundial. Como vocês podem ver no vídeo, as fake news se referem a notícias que podem ser falsas ou confusas, criadas por determinados grupos que utilizam as redes sociais de maneira estratégica para manipular a opinião pública e assim garantir os interesses próprios. Mas vamos saber um pouco mais sobre elas. Já faz tempo que o fenômeno da desinformação está presente em nossas vidas. Isso não é uma particularidade da pandemia, mas sem dúvida ganhou destaque com ela. Não é à toa que surgiu o termo desinfodemia, uma pandemia de desinformação de Covid-19. Em meio a essa desinformação, temos visto a disseminação massiva de fake news. Diante desse cenário, uma pergunta se destaca. Por que é tão comum as pessoas acreditarem e compartilharem fake news? Refletir sobre essa pergunta é importante para percebermos a variedade de fatores que estão presentes no processo de compartilhamento de fake news na sociedade. A charge que vemos a seguir nos ajuda a visualizar um pouco disso quando a filha fala para o pai que é uma notícia falsa, mas o pai diz para a filha: como é que pode ser uma notícia falsa se diz justamente aquilo que eu penso? Talvez aqui você já comece a perceber como crenças, valores pessoais e outras questões de natureza semelhante estão relacionadas à percepção das pessoas sobre a realidade, sobre suas visões a respeito de diferentes assuntos e, por que não, sobre a ciência e as informações científicas compartilhadas nas mídias digitais. Para entender melhor o cenário de difusão das fake news, como as fake news científicas, é importante compreender os fatores políticos, econômicos, culturais e sociais que as constituem, para identificar suas intencionalidades, seus impactos e barrar esse fenômeno da desinformação. Alguém dizer que é verdade ou mentira não é suficiente. A desconfiança não acaba assim. É preciso saber e entender o porquê determinada informação é válida ou não. É preciso propor espaços acolhedores de reflexão e desconstrução acerca de percepções equivocadas que causam prejuízos à sociedade. Para isso, é preciso compreender a realidade social das pessoas, propondo uma educação científica e midiática contextualizada e crítica, tendo em vista como os jovens geralmente acessam informações científicas por meio das mídias. Isso ganha ainda mais relevância em meio à desinformação, fake news e seus impactos na promoção e fortalecimento de posturas negacionistas como temos presenciado. Em tempos de Covid-19, vale lembrar das quase 500 mil mortes registradas até o momento no Brasil e mais de 3,7 milhões no mundo, e como esses números têm relações com o cenário da desinformação e do negacionismo. A mensagem do Zap que apresentamos é um exemplo dentro de milhares de outras que vem fomentando o obscurantismo, uma ação nem sempre reconhecida pelas pessoas como algo errado, pois muitas acreditam estar certas de suas posições. Assim, para complementar um pouco a fala, a seguir apresento um vídeo que mostra os efeitos dessa desinformação no cotidiano e seus impactos na saúde por meio das questões relacionadas à vacina. As fake news, temos observado que ela tenta atacar várias vacinas. Hoje o calendário básico é constituído de cerca de 14 vacinas para as nossas crianças. Então temos fake news do tipo, quem toma a vacina da meningite vai ter meningite, ou quem toma a vacina do sarampo não estará adequadamente protegido, ou do tipo, a vacina do sarampo pode dar reação. Nós sabemos muito bem que foi disseminado na Europa, né, uma fake news muito arrasadora, onde foi colocado que a vacina do sarampo poderia dar autismo. Sabemos muito bem o quanto isso impactou nas coberturas vacinais da Europa. E essa situação, esse tipo de notícia falsa, ela é muito séria, porque ela impacta no programa de elevada relevância, onde comprovadamente nós já conseguimos erradicar e controlar a maioria das doenças imunopreveníveis no nosso país. Agora eu passo a palavra para o Henrique, para ele dar continuidade à oficina Desinfodemia. Curtam bastante e aproveitem a oportunidade para refletir, trocar ideias e compartilhar conhecimento. Olá! Bom, agora que nós vimos um pouco sobre as fake news, nós queremos convidar vocês para um jogo. E nesse jogo nós estamos com uma dúvida: se devemos ou não compartilhar certa notícia sobre o coronavírus. Então, por favor, nos ajudem a tomar a melhor decisão para evitar a desinformação. E lembrem-se que não compartilhar notícia falsa também ajuda a combater a propagação do vírus. Então vamos lá, mãos na massa.
Nós temos aqui 4 notícias. Nós podemos escolher qualquer uma delas. Por qual delas vocês gostariam de começar? Pode ser a notícia 1. Notícia 1, então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma notícia à esquerda compartilhada no WhatsApp e a gente vê aqui que ela foi encaminhada com frequência, né? Está escrito aqui na mensagem, e vem de um site em inglês. Tem o link do site na mensagem. E ela diz assim: e agora? O médico que criou o protocolo de tratamento precoce para Covid-19 com hidroxicloroquina, zinco e azitromicina foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em entrevista, ele declarou: posso dar razões pelas quais há resistência. É muito simples. Chama-se política, lucro, arrogância e medo. E chamou categoricamente os negadores da eficácia de hidroxicloroquina e zinco de culpados de assassinato em massa. Será que a falsa narrativa agora será de que o Prêmio Nobel não tem credibilidade ou algo parecido? Vamos aguardar. Então, essa é a mensagem que veio no WhatsApp. E aí a gente tem também um blog, cujo link está aqui embaixo, que diz assim, no título da sua notícia: defensor da cloroquina é nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. E quando a gente olha aqui a fonte da notícia aqui embaixo, é o mesmo site da fonte da notícia do WhatsApp. Então foram retiradas do mesmo local. Dentro desse blog nós temos também uma certa confusão na parte dos comentários. Quando a gente vai olhar lá nos comentários dessa notícia no blog, nós temos uma moça que fala: esse médico pode até não ganhar o prêmio Nobel, mas concordo com tudo que ele diz. Sou médica, embora não seja infectologista, e sou muito favorável ao tratamento precoce. Se tivesse sido preconizado como rotina, teriam sido salvas muitas vidas. Eu, como médica, me automedicarei sem sombra de dúvidas e indicarei para qualquer pessoa da minha família. Absurdo é deixar o paciente evoluir para uma fase grave e correr o risco de vir a óbito. E aí uma moça chamada Flávia critica essa primeira pessoa e diz: como médica, você deveria ter vergonha de acreditar em fake news, demonstrando sua ignorância e baixo nível nos estudos. Aff. Então uma terceira pessoa critica essa Flávia. Qual o seu CRM, Flávia? Estudou em que mesmo para questionar uma médica? Alegando que a Flávia não poderia questionar a primeira pessoa que comentou ali no blog por ela se dizer médica. Então a gente tem aqui uma notícia assim um pouco que deu bastante repercussão aí nos comentários, né? Deu uma confusãozinha aí. Então vamos para a pergunta, Laís? Vamos? Então, com relação à fonte da mensagem, podemos dizer que, letra A, o Prêmio Nobel tem grande confiabilidade e por isso podemos dizer que esta mensagem provavelmente é verdadeira. Ou letra B, a autoridade do Prêmio Nobel está sendo usada para manipular o leitor, já que o Prêmio Nobel da Paz não está associado a questões de saúde. Letra C, o fato da mensagem ter sido encaminhada várias vezes faz com que muitas pessoas tenham tido acesso a ela, e com isso tem grande chance de ser verdadeira. O que você diria, Laís? Você tem alguma ideia ou você precisaria de ajuda? Eu estou um pouco na dúvida. Eu acho que a letra A é a letra certa, mas também acho que a letra C ter sido encaminhada várias vezes, isso pode indicar que muitas pessoas acreditaram nela, ou seja, que ela pode ser verdade. Além disso, na letra B, eu não sei se o Prêmio Nobel da Paz está associado às questões de saúde. Então eu estou com bastante dúvida, eu preciso de ajuda. Então vamos lá. Então a carta ajuda aqui, ela nos traz 3 pontos. Então no primeiro ela diz: a mensagem foi compartilhada muitas vezes, o que faz com que não saibamos quem a escreveu. É verdade, lá em cima na mensagem do WhatsApp, veio lá, encaminhada com frequência. Então a gente não tem como saber quem que começou essa mensagem, né? Quem escreveu essa mensagem. No segundo ponto, nós temos: o foco do Prêmio Nobel da Paz não está associado a descobertas químicas ou na área de saúde global. Esses poderiam ser os prêmios Nobel de Química ou Medicina. E por fim, a mensagem não traz nenhuma fonte oficial da organização do Prêmio Nobel. Vamos voltar lá à pergunta? Então, Laís, depois dessa nossa carta ajuda, você conseguiria responder essa questão e aí dizer pra gente se você compartilharia ou não essa informação? Henrique, eu não fui convencida. Eu continuo achando que talvez a resposta certa seja a letra A. Então sim, eu compartilharia essa informação.
Compartilharia a informação. Então, vamos lá. Sim. Poxa, que pena, Laís. A resposta certa seria a letra B. Você compartilhou uma mensagem que pode acabar confundindo as pessoas na luta contra a Covid-19. E aí, professor, para refletir um pouco mais, você pode trazer algumas questões para os seus alunos. A Laís, aqui no caso, ela ficou um pouco confusa com essa autoridade do Prêmio Nobel. No caso, a mensagem traz essa mesma autoridade para manipular um pouco a opinião do leitor, já que o Prêmio Nobel é um reconhecido prêmio, né, no mundo todo. Mas o Prêmio Nobel da Paz não está associado às questões, né, de saúde, né, questões químicas. Esses seriam prêmios, né, Nobel de Medicina, de Química. E você, professor, também pode aproveitar a notícia para aprofundar reflexões sobre a ciência, a partir da discussão acerca da hidroxicloroquina. Para isso, você pode perguntar aos alunos se eles sabem como funciona o processo de validação de um medicamento para o tratamento de uma doença. Essa pode ser uma forma de explicar as etapas de pesquisa envolvidas, caso eles não saibam. É também uma oportunidade de levá-los a refletir porque o medicamento, embora seja indicado por algumas autoridades, não funciona no tratamento contra a Covid-19, como um meio de esclarecer os aspectos políticos e econômicos presentes nessas disputas discursivas. É também interessante você, professor, indagar os alunos sobre os motivos que levam as pessoas a se automedicarem. Embora tenha sido comunicado que a hidroxicloroquina, assim como outros medicamentos, tais como ivermectina, não servem para tal fim. Essa é a abertura para que você, professor, consiga estimular os alunos a refletirem sobre como crenças, valores pessoais, afiliações políticas e a falta de conhecimento sobre o funcionamento da ciência impactam na tomada de decisão das pessoas. Então vamos lá voltar às nossas cartinhas. Bom, agora então nós temos notícia 2, 3 ou 4. Qual notícia vocês gostariam de ver agora? Bom, acho que a gente pode continuar pela ordem mesmo, né? Pode ser a notícia 2. A notícia 2, ela diz o seguinte: morre o primeiro indígena a tomar a Coronavac no Acre. Além de Fernando Catuquina, vacinado em solenidade em Cruzeiro do Sul, outros indígenas foram vacinados com a Coronavac na terra indígena. Muitos resistiram à imunização. E no último parágrafo, ele esclarece que a morte do líder do indígena não tem ligação com o fato de ele ter tomado a primeira dose. Todos os estudos realizados até o momento apontam que ninguém chegou a óbito devido ter tomado a vacina, seja de qual fabricante for. Isis, vamos ver uma pergunta sobre essa notícia? Vamos sim. A notícia, Isis, acaba transmitindo uma informação confusa. Você sabe me dizer por quê? Letra A, porque não tem como uma pessoa ter morrido de Covid após tomar a vacina. Letra B, porque o título da notícia acaba passando a ideia de que o indígena morreu por conta de Covid-19 e esclarece a informação apenas no último parágrafo. Ou letra C, porque a vacina tomada pelo indígena não passou por testes suficientes para ter a sua segurança garantida. Você sabe me dizer uma resposta? Olha, justamente por ter tido esse conflito, né, entre o título e o corpo do texto, eu tô meio confusa. Eu tô entre a B e a C. Você pode me dar uma ajuda? Vamos pedir ajuda, então. A carta ajuda nos traz duas informações. A primeira diz assim: o título da notícia tem um caráter sensacionalista diante do cenário de conflitos que vivemos hoje, o que pode indicar que a intenção maior é chamar a atenção do leitor e não transmitir objetivamente a informação logo de cara. E a segunda informação da carta ajuda diz: ao lermos a notícia toda, percebemos que o último parágrafo esclarece uma informação que, aparentemente, gera o conflito com o título, o que pode gerar confusão para quem não leu a notícia toda. Vamos rever a pergunta. Isis, te ajudou? Você sabe me dizer qual é a resposta certa agora? Você compartilharia essa informação ou não? Então, eu marcaria a B mesmo, né? Que fala justamente do título da notícia, passando uma ideia de que o indígena morreu por conta do Covid, e no final, lá no último parágrafo, ele esclarecer. Então, acredito que seja a resposta B. E eu com certeza não compartilharia justamente para não gerar essa confusão, né? Então, a Isis não compartilharia a informação. Vamos lá? Resposta certa, letra B, muito bem.
E parabéns, você nos ajudou a não compartilhar uma mensagem que poderia causar confusão nas redes sociais com relação à Covid-19. Mas vamos refletir mais um pouquinho. O professor pode aproveitar essa notícia para aprofundar reflexões sobre como, às vezes, uma notícia pode não trazer informações erradas no texto escrito, mas induzir ao erro pela ambiguidade ou falta de clareza na informação apresentada. Além disso, é uma boa oportunidade de levar os alunos a refletir sobre o processo de testagem de vacinas. Quando elas são testadas, são envolvidas no estudo muitas pessoas que se voluntariam para receberem doses, e a capacidade de imunização da vacina é analisada. Depois de aprovadas, quando elas são distribuídas para a população, um número maior de pessoas receberá as doses. Como cada pessoa responde de maneira diferente à vacina, o ato de ser vacinada não é garantia que a pessoa apresentará sintomas caso venha a ser infectada pelo vírus depois. Uma pessoa vacinada ainda poderá ter sintomas, sejam leves, moderados ou graves, e inclusive vir a óbito, mas a imunização gerada pela vacina diminui muito essas chances. Outra problematização interessante de ser feita é a questão cultural, que pode influenciar os indígenas a, como indicado na notícia, rejeitarem a imunização pela vacina. O histórico de exploração e preconceito por parte da cultura branca interfere diretamente na aceitação de algo que vem dessa mesma cultura. Vamos voltar então para o deck de notícias? Qual a próxima notícia nós podemos escolher? Então acho que a gente pode ir na notícia 3 mesmo. Então vamos lá, notícia 3. Bom, aqui a gente tem um caso de compartilhamento de áudios. Então, uma pessoa recebe esse áudio e aí manda falando o seguinte: olha o que eu recebi lá no grupo, tá todo mundo concordando. E logo em seguida encaminha esse áudio, que a gente vai ouvir agora. Fala galera, boa noite. Então, acabei de sair aqui do consultório do médico. A gente andou conversando, né? E pelo que eu entendi, essa vacina não é nada confiável. Pelo que ele me falou, ela altera o DNA das pessoas e ainda está causando diversas mutações no corpo dos brasileiros. Como é que pode? Eu vim aqui alertar isso para vocês, que eu tô achando isso muito sério. Não esqueça de compartilhar aí. Boa noite. Vamos ver a pergunta, então? Bom, então, com relação a essa mensagem, a gente pode dizer o seguinte: o fato do áudio ter sido gravado por um conhecido e ainda fazer referência a um profissional da saúde nos leva a pensar que é uma informação confiável. Será? B. O fato de todas as pessoas que estão presentes no grupo concordarem com a informação recebida pode nos indicar que ela é possivelmente verdadeira. Ou C. O fato da informação estar baseada na experiência de um conhecido não garante a sua veracidade, já que confusões podem ser feitas. Mesmo sem querer, a pessoa pode estar divulgando uma informação equivocada. E aí, Henrique, o que você marcaria nessa questão? Olha, essa letra B de bola, eu acho que está errada, porque não é porque muitas pessoas concordaram com a informação que ela é possivelmente verdadeira, porque tem muita gente que concorda com coisas que não são verdadeiras, né? Mas nessa letra A, que diz, né, que o rapaz que gravou o vídeo, ele disse que um profissional da saúde, né, um médico, estava conversando com ele e ele entendeu essas questões que ele falou, né? Então, se um médico falou alguma coisa, né, sobre isso, eu acho que pode ser verdade, mas as outras questões, as outras letras estão me deixando em dúvida, então acho melhor eu pedir ajuda. Vamos para a carta de ajuda, então. Bom, então nessa carta ajuda aqui, a gente tem que o autor do áudio apresenta uma experiência pessoal dele e, geralmente, experiências pessoais são questionáveis. E, além disso, pela forma dele falar, ele aparenta não ter certeza sobre as informações que transmite. Isso pode indicar que a mensagem é confusa e possivelmente não está correta. Diante disso, vamos voltar à pergunta? Vamos. Então, depois dessa carta de ajuda, qual alternativa você marcaria? Bem, agora eu acho que realmente estava muito confuso, né? Então eu acho que eu vou ficar com a letra C, que o fato da informação estar baseada na experiência de um conhecido não garante a sua veracidade, já que confusões podem ser feitas. Mesmo sem querer, a pessoa pode estar divulgando uma informação equivocada.
Isso aí. Então você compartilharia a informação ou não? Não compartilharia a informação. Parabéns, então. Você nos ajudou a não compartilhar uma mensagem que poderia causar confusão nas redes sociais com relação à Covid. Professor, vamos refletir um pouquinho mais? Bom, então o professor pode aproveitar esse áudio para aprofundar reflexões sobre o discurso de autoridade. Por mais que o autor do áudio possivelmente não tenha entendido o que o médico disse, nós percebemos que ele se baseia no fato de ter sido informado por um profissional da saúde para afirmar que a informação que ele transmite é confiável. Esse áudio pode ser uma oportunidade para discutir que todos são passíveis de erros ou confusões e que a condição de profissional da saúde não garante que todas as informações fornecidas pela pessoa estão atualizadas ou bem embasadas. Então, para que um discurso de autoridade seja válido, ele deve ser respaldado em estudos revisados por outros cientistas. Artigos publicados em revistas científicas conceituadas, por exemplo, já passam por um processo de revisão. Isso traz para a gente uma maior segurança. Já, por um outro lado, uma informação transmitida sem fontes, por mais que venha de um profissional da saúde, não tem o mesmo peso. E um outro ponto interessante de ser abordado é que o fato de uma informação não receber oposição não quer dizer que ela seja realmente confiável. Por exemplo, se você fala num grupo de flamenguistas que o Flamengo é o melhor time do mundo, todo mundo vai concordar. Mas se você fala num grupo de botafoguenses, eu duvido que todo mundo vai concordar. O que significa exatamente isso, que se todo mundo concorda com uma afirmação, não quer dizer que ela seja verdadeira. Mas nesse caso porque o Flamengo é o melhor time do mundo. Mas, enfim, voltando. Vamos voltar lá para as perguntas? Bom, então, como agora só falta a notícia 4, vamos seguir por ela? Então, agora a gente tem aqui uma notícia da revista Veja, né, da Veja Saúde na área de medicina. O título dela é A transmissão do coronavírus por pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas. E vem dizendo: veja a diferença entre pacientes com coronavírus que são assintomáticos, pré-sintomáticos ou que têm sintomas leves e como isso afeta a disseminação. E aí a notícia diz que a probabilidade de alguém assintomático passar a infecção não parece ser nula. De acordo com o mesmo documento citado pela técnica da OMS, vírus viáveis foram isolados em pacientes pré-sintomáticos ou assintomáticos, sugerindo que essas pessoas podem transmitir a doença às outras. Uma revisão de estudos do Scripps Research Institute, nos Estados Unidos, reforça a tese. A notícia também ela traz a diferença entre pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas, dizendo que o conceito é simples. Enquanto as assintomáticas, mesmo tendo sido infectadas, elas nunca vão apresentar sintomas, as pré-sintomáticas é só uma questão de tempo. Elas foram infectadas, elas ainda não apresentam sintomas, mas elas vão apresentar sintomas depois. E por fim, a notícia também diz que, para o caso das pessoas pré-sintomáticas, ou seja, as que ainda não apresentaram sintomas, mas vão apresentar, há evidências mais fortes de uma capacidade considerável de transmissão, mesmo antes de os sintomas aparecerem. Em um estudo publicado no periódico, ou seja, na revista científica Nature Medicine, pesquisadores acompanharam a cadeia de transmissão de 94 pacientes com Covid-19. Eles estimaram que 44% das infecções secundárias, ou seja, que foram causadas diretamente por esse pessoal, ocorreram antes que qualquer tosse ou espirro fosse dado. Só diante disso já seria temerário sugerir o fim da quarentena, principalmente diante das várias evidências que mostram sua eficácia na redução de mortes. Mas a história não para por aí. Então a gente vê aqui uma notícia, o link da notícia, para quem quiser, está aqui embaixo, vê ela inteira, que diz então que as pessoas assintomáticas e pré-sintomáticas, ou seja, as pessoas que não estão apresentando sintomas, podem transmitir o novo coronavírus. Vamos para a pergunta? Vamos sim. E aí, com relação à notícia, a gente pode dizer que, letra A, não apresenta uma informação verdadeira, já que todo mundo sabe que apenas pessoas com sintomas transmitem o vírus causador da Covid-19. Ou, letra B, apresenta informações nas quais podemos confiar,
já que indica que elas vieram de pesquisas promovidas ou aprovadas por instituições científicas sérias e de prestígio. Ou ainda, letra C, apresenta informações relevantes, mas que não podem ser consideradas confiáveis, já que qualquer um pode escrever uma notícia e publicar nesse site sem necessariamente verificar as fontes. Então, Rafaela, o que você acha dessas opções? Eu acho que é B, mas eu ainda preciso de ajuda para ter certeza. Então, nós temos aqui a carta ajuda com 2 pontos. Vamos lá. No primeiro, ela diz: a notícia traz como fonte um estudo realizado em uma instituição de pesquisa renomada e outro publicado em uma famosa revista científica, o que indica uma segurança maior da informação apresentada. E você ainda pode verificar a informação nas fontes primárias. Como assim? Se a notícia traz para você a fonte de onde ela tirou aquela informação, se ela disse que essa informação que ela está te dando, ela vem de um estudo que foi feito em uma instituição ou um estudo que foi publicado em um artigo, em uma revista científica, você pode ir lá no site desse instituto, dessa revista e verificar se está certinho, se é aquilo mesmo, se tem alguma informação ali meio confusa. Então, isso é muito legal. Se você encontrar alguma notícia que te dê essa fonte, vai lá buscar, sempre é muito bom. E no segundo ponto, a carta ajuda diz: o veículo da notícia, ou seja, o site onde ela foi publicado, é um portal de notícias conhecido, o que indica que as informações têm maiores chances de serem verdadeiras. Uma boa opção é cruzar a informação apresentada com outros sites confiáveis. Então, você pode ir lá em outros sites que são confiáveis e ver se eles também estão trabalhando essa notícia, essa informação. Então, Rafaela, vamos voltar à pergunta depois dessas dicas? Sim, vamos sim. Agora, depois da nossa carta ajuda, o que você diria com relação a essa notícia? Então, eu vi que ela cita de onde ela tirou, instituições onde ela se baseou para produzir essa informação. Vi também que é uma notícia que é assinada, então isso passa um pouco mais de credibilidade. Obviamente é interessante a gente saber quem é essa pessoa. É um jornalista científico que se debruça sobre determinada conteúdo, ou é um jornalista da área da saúde. E também eu vi que ela está dentro de uma editoria, né, que é uma editoria de medicina, saúde, o que passa uma confiabilidade maior sobre ela. Outra coisa que eu não conheço, mas que por causa dessas informações eu acho que torna ela confiável, mas seria interessante conhecer, é um pouco a natureza do veículo, né? Quem é a revista Veja, qual é o tipo de informação, porque a gente sabe que nenhum veículo é imparcial, mas em certos momentos isso às vezes ultrapassa certo ponto. Mas com base nos elementos que eu vi, eu diria que a letra B, e eu compartilharia essa notícia sim pelos dados que ela passa para mim. Então, compartilharia. Vamos lá. Sim. Parabéns! Você nos ajudou a divulgar uma notícia que informará muitas pessoas e será muito importante no combate à Covid-19. Professor, vamos lá então refletir um pouquinho mais sobre essa notícia? Você, professor, pode se aprofundar com seus alunos, baseado nessa notícia, sobre a importância de se continuar com as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Mesmo que a pessoa considere que são medidas ultrapassadas pela baixa adesão ou ainda desnecessárias pelo fato de não estar sentindo nenhum sintoma, é fundamental que o cuidado com o próximo e consigo mesmo seja mantido. Pessoas que não apresentam sintomas muitas vezes não descobrirão que estão infectadas e, como informa a notícia, ainda têm a possibilidade de transmitirem o vírus. Além disso, vale a pena reforçar a importância dos alunos procurarem por critérios de confiabilidade nas notícias que chegam a eles. Citação de fonte, indicação do autor, veículo de informação confiável, data recente e uso adequado da gramática normativa são pontos a serem considerados nesse processo de verificação. Então vamos lá voltar para as nossas cartinhas. Nós já vimos todas as notícias, então parabéns e muito obrigado por participar do jogo conosco. Vamos continuar a nossa oficina.
Bom, e o que não podemos esquecer na hora de propor a reflexão, o debate? O diálogo. Ao abordarmos alguns assuntos, podemos tocar em áreas sensíveis das pessoas e, inclusive, em algumas de suas convicções. Por isso, é tão importante o diálogo, a troca de ideias, mas dentro de um contexto que não se vise impor ao outro uma visão. Desse modo, é necessário cuidado na incorporação de discursos de autoridade. Lembre-se que a melhor saída é o acolhimento da pessoa e a condução para a desconstrução de ideias equivocadas, com a consciência de que o fato de alguém ser adepto de ideias contrárias não o torna obrigatoriamente uma má pessoa. Muitos fatores estão envolvidos no posicionamento dos sujeitos. É preciso se propor a conhecer para aprender e ajudar a transformar, compreendendo o processo formativo como um ato coletivo e contínuo. E quando você tiver dúvida, pare e reflita antes de compartilhar. E caso queiram saber um pouco mais da pesquisa, dos nossos projetos, entre em contato com qualquer um desses e-mails. Será um prazer dialogar com vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!